marido, salvação, céu, inferno, dilúvio, feitiçaria. Estes e muitos. E nada melhor que ter aqui alguém que realmente navega nas marés da fama. Estou a falar mesmo do Mais Benson e eu vou pedir a ele para cumprimentar os caros telespectadores. Fica aí conosco porque nós somos a Mega Rádio Televisão e esta é a televisão que você tem que se conectar e também usá-la para promover os seus produtos. Entrando em contato com a nossa direção comercial através dos números 85 28 28 800 e procurando saber como apoiar o programa Verbo, assim como toda outra programação que está ligada à sua televisão. Mais bênção, seja bem-vindo ao programa Verbo. Muita paz, muita graça a todos que estão a acompanhar o programa. Eu sou Mais Bênçãos e é um grande prazer estar aqui no programa Verbo, um programa que eu tenho uma grande admiração. E não só em relação ao programa, mas também em relação à pessoa que está a apresentar o programa. Nós temos um grande relacionamento fora das câmaras e é uma grande bênção poder estar aqui e poder tocar sobre este assunto que eu penso que é muitíssimo importante para todos nós. Somos todos servos e aprendizes nesta área e penso que Deus vai nos ajudar a poder explicar melhor aquilo que, à luz da palavra, é a relação entre o cristianismo e a fama. Foi um desafio de ter aqui, não é? De estar aqui na semana passada, depois tiveste aquele trabalho. Foi antepassada, não é? Ano passado, sim. Quase que mês passado. Tiveste em reuniões e tal. Exatamente, sim. Sabemos que o Mais Benson é um ótimo profissional e faz parte daqueles que estão no grupo de choque nestes dias. Sim, de facto é um período muito complicado para todos nós, principalmente para os grupos associados a aquelas equipes que não podem estar em interrupção, aos grupos de serviços indispensáveis nesta época. Então, nós fazemos parte desse grupo, né, na qualidade de bombeiros, e precisamos mesmo de continuar a trabalhar até que essa situação possa realmente se erradicar totalmente. E para isso também contamos com a colaboração da população, né? Fiquei feliz por, quando estava a entrar para as instalações da Mega TV, ao ver que a população moçambicana está cada vez mais sensível a este assunto, já há cada vez mais uso de máscaras, há cada vez mais pessoas a respeitarem as medidas de prevenção de Covid-19. E é muito importante. E isso não quer dizer que nós não cremos em Deus, mas também quer dizer que temos sabedoria também para poder aplicar quando é necessário. Então é muito bom e é bonito ver o povo moçambicano colaborar com as autoridades moçambicanas na questão da prevenção. É um cristão multifacetado, né? É bombeiro, é cantor. Qual é a outra faceta que tem, que a gente desconhece? Alguma outra coisa que faz? Bom, é marido? Sim. Acima de tudo sou marido. Acima de tudo sou marido, sou pai. É pai também, sim, não é? Pai sim, também, senhora. Chefe de família, sim, senhora. Eu acho que acima de tudo este aqui é o maior ministério, que é a família. O primeiro ministério. Então eu já mandar um grande abraço à minha esposa, Fátima Pelembe, que é uma grande bênção na minha vida, meu suporte. Estou aqui mesmo pelas orações dela. Sim, é uma senhora. grande bênção estar aqui. Vamos começar mesmo pelo cristianismo, né? Hoje, eu sei também que, antes de falarmos disso, eu sei também que lançou o seu mais recente álbum, na verdade. Sim, na verdade, eu nem sei se diria recente álbum, porque é o primeiro álbum oficial. Já tive alguns projetos, mas não muito bem elaborados como este projeto. Certo. E ao longo da minha carreira fui lançando algumas músicas, alguns vídeos, mas não tinha um projeto concreto. O que acontecia é que muita gente pedia as músicas e não sabiam onde encontrá-las.
e nem todos nós acompanhamos o processo da digitalização da música, que é ter acesso às plataformas para baixar as músicas para os telemóveis. Nem todos acompanhamos essa evolução tecnológica, e alguns ainda precisam mesmo das formas antigas de ouvir música. Então é nesse contexto que tirei este projeto, que é por um lado uma coletânea daquelas músicas que eu entendi que mereciam algum tratamento especial. Certo. E por outro lado também traz algumas músicas novas para as pessoas que daqui para frente passem a conhecer o Mais Bênçãos. E embora tenha algum tipo embora tenha algumas pessoas que já conhecem o meu trabalho, creio que são muitas que ainda não conhecem o meu trabalho. Então não posso de forma alguma achar que por causa de estar num certo meio em que algumas pessoas conhecem a música, é sinal de que já estão num nível tal que permite eu estar confortável em relação à divulgação da música. Então eu entendo que ainda é o início da carreira, entendo que ainda há um grande trabalho que tem que ser feito. Quantos álbuns é que tens? Não, na verdade, este aqui é o primeiro. Mas o primeiro álbum oficial, né? Oficial. Não, houve aqueles sim outros. houve sim um projeto. Tens um Extended Play, por exemplo? Tem um Extended Play, que é o AT7. Fala de álbum físico, né? Sim. Físico, este é o primeiro oficial. Na verdade, em 2014, quando eu comecei a carreira, tirei um projeto, sim, mas é maquetes. E foi uma coisa não muito bem trabalhada, se calhar em função daquilo que era o nosso entendimento na altura. Mas depois, sim, lancei algumas músicas individuais, e depois em 2017, final de 2017, lancei um álbum digital, que é o AT7. Então, depois disso, neste ano, pretendo fazer o lançamento deste álbum, que chama-se Obrigado Jesus, que está agora em pré-venda, mas por causa da situação do Covid-19 não foi possível fazer um lançamento bem elaborado como nós tínhamos projetado, mas queremos que brevemente tudo vai se acalmar e vamos poder fazer um lançamento. Mas quem quiser o álbum agora, porque também temos aqui o disco, para fazer aqui fechar aqui temos aqui quem quiser o álbum, como é que faz para adquirir? Pode entrar em contato com Mais Bênçãos pelas plataformas digitais, quer pelo Instagram, pelo Facebook, e vai ter mais informações de como é que está a acontecer este processo de pré-venda. Mas o que tem acontecido muitas vezes são reservas dos CDs para a altura em que há de se fazer um lançamento, digamos que formal. Mas um e outro caso ponderado pela C4, que é a empresa que está por detrás da produção deste CD, consegue-se realmente fazer a entrega dos CDs. Bom, nós convidamos-te aqui ao programa O Verbo porque as tuas letras elas são muito cristocêntricas e nós conseguimos perceber que são letras que vêm de alguém que entende sobre a Bíblia, que entende sobre a palavra. Quando é que começaste a ter esse contato com a palavra de Deus? Quando é que começaste pode ser o contato com a palavra até mesmo quando é que se converteu como cristão? Já nasce numa família cristã ou é convertido depois de algum tempo? Bom, eu não tive um momento em que recordo-me de ter tido uma experiência de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e tal. Aquele processo de transição, né, de uma vida secular, se assim posso dizer, para uma vida cristã. Eu cresci na igreja praticamente. Eu sou da igreja evangélica Emmanuel, que neste momento tem a sede em Guava. E na altura a sede estava... Igreja Evangélica Emmanuel. É uma igreja pentecostal? É pentecostal, sim. É evangélica, como diz o nome. E estava na altura na Praça dos Combatentes, no Esquelene. Ficava bem perto, era bem ao lado da minha casa. Então, desde que eu me dou por gente, eu estava na igreja. Desde que eu me dou por gente. Mas
não quer dizer que eu não tive deslizes ao longo da vida. Sim. Não quer dizer que eu não cometi erros, cometi vários erros. Todos nós tivemos. Sim, só que eu acho que E aprendemos com isso. Aprendemos com isso, que é engraçado que os erros que eu cometo estando dentro da igreja. Então, quer dizer que o fato de ir à igreja não quer em nenhum momento dizer que significar salvação e conversão completa. É verdade. E aconteceu comigo. Eu ia à igreja, mas não tinha absolutamente nenhuma relação pessoal com Cristo. Ok. Até a uma certa altura que eu, graças a Deus, fui tocado pelo Espírito Santo e comecei a perceber o que é isso de ter uma relação pessoal com Jesus. Não quero desencorajar as pessoas a irem à igreja. É importante estar num local onde a pessoa vai receber a palavra de Deus, onde a pessoa vai ouvir a palavra de Deus até efetivamente se converter. Temos na Bíblia um exemplo de Pedro, que andou com Jesus durante todo o período do ministério. Sim. E Jesus, nas suas próprias palavras, disse a ele: Pedro, quando te converteres, então aí tu vais poder compreender algumas coisas que eu estou aqui a dizer. Certo. Então, eu penso que acontece com muitos, eu fui exemplo disso. Fiz coisas feias na igreja, até na altura em que eu de fato converti-me, passei a ter uma relação pessoal com Cristo, e depois disso é que prossegui. Continuo a servir na igreja evangélica Emmanuel até hoje, nunca mudei de igreja. Sei que algumas vezes fui associado ao Ministério Valentes na Fé, mas foi mesmo por causa do nível de cooperação que eu tive com o apóstolo Danny Timani e o Ministério Valentes na Fé, e que também desde já mando um grande abraço para eles, que são também parte da minha caminhada, da minha carreira. Sim, sabemos que eles tiveram uma certa influência no teu percurso, principalmente quando tratamos de hip-hop, né? Hip-hop, sim. O apóstolo Danny tem uma grande inclinação para a questão do hip-hop gospel. E foi das pessoas que muito me apoiou quando eu iniciei a minha carreira. Recordo-me que eu estava... Eu fazia hip-hop secular antes. Deixei quando converti-me. Eu também fazia. Eu comecei a cantar hip-hop com 7 anos. Fazia parte de uma banda chamada The Seven Boys of Peace. Na altura havia aquela coisa da guerra, de desestabilização e tal, né? Isso. Então nós gravamos uma música na Rádio Moçambique. Era eu, o Evandro Maosha. Não sei se conhece, aquele que faz vídeos. Exatamente. Um ou dois que depois ficaram no grupo de Spabline, coisa parecida. Acho que eu não tinha nascido nessa altura. Provavelmente. Temos uma música assim: já não se pode passear em paz. Ontem eu quis ir dar um passeio. Vou para Xaxá, só atacar. Vou para Chiboi, só atacar. Não, mas é interessante que percebe que pelo conteúdo dessa letra dá para perceber que era uma de intervenção social. E este que era de fato o principal propósito do hip-hop quando ele foi criado. Era música de intervenção social. Só que ao longo da evolução e da modernização acabamos nos perdendo um pouco. Mas é importante compreender que hip-hop sempre foi de mensagens conscientes, mensagens educativas, mensagens positivas. Então eu falava de como eu comecei esta coisa de hip-hop gospel, porque eu de fato fazia hip-hop secular, mas depois abandonei a carreira porque até lancei um álbum. Isso eu não sabia, vou procurar esse álbum. Lancei um álbum, o álbum chama-se Palavras de Quem Não Disse, em 2011. E nessa altura deixei de fazer hip-hop até quando... E foi uma das grandes influências por deixar de fazer hip-hop é porque eu achava que não havia concordância entre a palavra de Deus e um estilo de hip-hop e um estilo de música que tem tantas conotações negativas como hip-hop. E foi depois de eu ter ido à conferência Nação Sem Limites, isso foi em 2013, no Cine África, no dia 7 de setembro, quando eu vi lá o Fig Della Vida. Foi o primeiro que eu vi. Não vou dizer que, não sei se, porque eu começo a ouvir que não foi o primeiro, Fig canta muito bem, ele tem um grande flow. Eu estou a incentivar ele para ver se faz alguma coisa e tal, né? É um maestro. Ele faz-me lembrar uma banda aí, Flip Mode Squad, aquele o Rampage e tal, tem um flow assim muito underground. É verdade. Então, foi aí que eu vi o Fig, eu vi o apóstolo Danny também a fazerem hip-hop gospel. E eu procurei a eles na altura. O meu produtor está a perguntar aqui se o pastor curte Flip Mode. Nós. É
Eu acho que não há quem conhece hip hop efetivamente e não conhece Flip Mode Squad. Faz parte dos ícones do hip hop a nível mundial. Nós nascemos santos, Deus teve que trabalhar muito para chegarmos aqui. Caro telespectador, você está a acompanhar o programa O Verbo. Estamos mesmo a falar sobre o cristianismo e a fama. Esta primeira parte estivemos concentrados mais no trabalho que o Mais Benção tem feito, entender um pouco, contextualizar até aqueles que não conhecem, que provavelmente não são muitos, mas como este programa ele é visto em todo o mundo, temos aqui telespectadores do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia. Então era importante mesmo fazer uma contextualização para que conheçam um pouco daquilo que é o percurso deste jovem cantor e também famoso que está aqui conosco. Estou a ver ele abanar a cabeça, já é um bom princípio. Ele é um cristão e vamos nesta segunda parte, vamos sair agora para um pequeno intervalo e na segunda parte nós vamos entrar agora para questões até um pouco mais profundas do cristianismo que ele segue e fazer uma relação com a questão da fama. Por isso fique aí conosco e continue acompanhando o programa Mais Verbo, porque promete... Mais Verbo... o programa O Verbo, porque promete, estamos aqui com Mais Bênção. Fique conosco, até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo o que é atualidade. Liga! Mega Tardes, na Mega TV. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro.
Estamos de volta. Caro telespectador, nós estimamos a sua audiência. Seja bem-vindo à segunda parte do programa O Verbo. Fique aí conosco, porque neste momento nós vamos entrar mesmo para o Verbo. E temos aqui conosco o Mais Benson e vamos questionar a ele. O tema de hoje é Cristianismo e a Fama. Mas antes, queremos saber, de acordo, ficamos aqui na primeira parte sabendo que já vem nestas coisas, nestas andanças, desde que se tomou como gente. O que é o cristianismo? Bom, eu entendo o cristianismo como sendo o ato ou o efeito de seguir a Cristo e todos os movimentos consequentes disso. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Certo. a partir deste momento, nós dizemos aquilo que Jesus disse quando estava a ensinar aos discípulos, que venha a nós o teu reino. Quando se diz venha a nós o teu reino, nós estamos a dizer que nós aceitamos completamente a cultura do reino de Deus. Certo. Então, no meu ponto de vista, o cristianismo de fato é isso, é aceitar, é a cultura do reino de Deus na terra. Ok. Então eu vejo o cristianismo de forma simples, dessa forma, simplesmente isso. Diz respeito à cultura do reino de Deus, os princípios e valores, então esses sim é que orientam a definição do cristianismo. Há uma palavra, eu não vou citar muito bem porque já não tenho aqui bem memorizado, mas há uma palavra de Mahatma Gandhi, acho que foi Mahatma Gandhi, ele dizia qualquer coisa como esta: eu respeito Jesus Cristo, mas não tenho mesmo, não foi respeito, mas ele queria dizer que não tinha a mesma, ele não via a mesma convicção nos cristãos. Conseguimos por esse dizer, citamos a ele, mas nós podemos encontrar muitos outros que têm esta percepção de que os ditos cristãos, eles não se parecem muito com Jesus Cristo. E se tu perguntares a qualquer pessoa hoje na rua se é cristão, ele vai dizer que naturalmente ele é cristão. Eu acho que essa abordagem que está a fazer é muitíssimo pertinente, porque todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que até assumem a sua vida pecaminosa, quando são questionadas sobre a sua fé, declaram que são cristãs. Então dizem que não, porque eu fui batizado, porque eu fui crismado, porque passei por isto, por aquilo, como se realmente este todo o processo religioso é que significasse efetivamente ser cristão. Mas tudo isso passa por aceitar de fato a cultura do reino de Deus e de fazer aquilo que Paulo disse que nós somos, que somos embaixadores. E sendo embaixadores de Cristo, nós somos representantes fiéis, ou deveríamos ser representantes fiéis daquilo que acontece no reino de Deus. Então eu acho que e por isso é que nós temos Bíblia, temos a palavra de Deus, que é a orientação, que é o manual que nos ensina como é que tem que ser a nossa forma de ser, estar de acordo com aquilo que é a cultura do reino de Deus. Mas Benson, se alguém chegasse e te perguntasse qual a diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão falso, ou como é que ele poderia fazer a separação de águas entre um cristão verdadeiro e um cristão de falso, qual a resposta que darias? Bom, assim, aparentemente, eu recordo-me agora de uma analogia que Jesus fez e faz até em relação ao trigo e em relação ao joio, não é? Que é muitíssimo difícil nós vermos assim, a olho nu, o que é que diferencia, ou pelas obras, o que é que diferencia um cristão verdadeiro e o falso, a não ser aquele que realmente sonda os corações, aquele que realmente esquadrinha os pensamentos e sabe dizer efetivamente quem é dele, quem não é. E a Bíblia diz que, de fato, aqueles que são de Jesus, as ovelhas, conhecem a voz dele. Certo. E conhecer a voz dele significa ser sensível à voz do Espírito Santo, em qualquer tipo de circunstância. Então, provavelmente, a minha resposta estaria mais inclinada para a questão da sensibilidade com relação à voz de Deus, em relação a tudo aquilo que se faz. Okay. Porque não poderemos colocar padrões ou standards que digam isto ou aquilo, porque aí teremos de entrar para um mar de religiosidade. Certo. Quando o cristianismo de fato é fruto de uma relação muitíssimo pessoal com Cristo. E varia muito, porque aqui entram várias questões de relatividade cultural, entre a questão do bom senso, entre a questão de saber avaliar o contexto para a aplicação de qualquer tipo de princípio de Deus. Eu poderia, por exemplo, dizer que não, o que define um cristão verdadeiro do falso é pôr calças ou pôr saias, por exemplo.
Nós estamos a entrar para um mar da religiosidade já. Mas eu penso que tudo se resume, de fato, naquilo que Jesus disse, que aqueles que são dele vão estar sensíveis à voz dele, vão de ouvir a voz dele em relação a tudo aquilo que ele quer que a pessoa faça de acordo com as circunstâncias em que a pessoa está. Ok. Então eu diria, neste momento, e Jesus melhor do que ninguém, no dia em que ele voltar, ele vai poder dizer que este é meu, este não é meu. Até que em Malaquias se diz que há um memorial, e no final dos tempos é que saberemos de fato quem é que serve a Deus e quem é que não serve a Deus, porque há muitíssimos que estão no meio de nós que aparentemente são, mas infelizmente não são. É verdade. Então, e há aqueles que aparentemente não têm uma relação com Deus, dizemos que não, aquilo não é possível. É por isso que um certo erudito que um dia disse assim: quando chegamos ao céu, havemos de estar surpresos, primeiro por vermos pessoas que estão lá, que não esperávamos que estivessem lá. Depois teremos, aliás, a primeira surpresa será o fato de você próprio estar lá. Então a segunda surpresa será o fato de você ver pessoas que estão lá que você não esperava que estivessem lá. E a terceira surpresa será você não ver lá as pessoas que você esperava que estivessem lá. Então, verdade, eu acho que, acima de tudo, cada um se conhece e cada um sabe qual é o tipo de vida que leva, qual é a relação que leva com Jesus. Eu acho que esse tema até veio mesmo a calhar, porque eu tenho bons exemplos aqui que eu arrolei de pessoas que aparentemente não é, estavam a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer aos olhos dos homens, mas que tem a reprovação diante de Deus. Porque a aprovação dos homens não quer dizer a aprovação de Deus. Infelizmente não é assim. Poxa, sim senhora. E quais são os exemplos que trazes aí? Bom, como estamos a fazer este link sobre a fama e o cristianismo, eu começaria primeiro por dizer que a fama é a condição do que é conhecido publicamente. Ou seja, se temos uma pessoa, uma entidade que é conhecida publicamente, então tem um estatuto de celebridade, de reputação, de renome, então é famoso. E a fama de por si não tem uma conotação positiva ou negativa. Então, famoso é famoso. Então, o que nós temos que procurar perceber é o que é que faz a pessoa famosa. Se é de fato algo bom ou algo mau. Há pessoas que são famosas por más coisas, há pessoas que são famosas por boas coisas. O que nós queremos perceber agora é, e veja só, no contexto da música por acaso, e no contexto de hip-hop em particular, houve artistas que nunca foram atrás da fama, que tu percebes pelas obras deles que eles nunca foi o esforço deles procurar fama, mas a fama foi uma consequência. Mas já vi também artistas, falo da música no geral, que por causa desta avidez de querer ser famoso, de querer ser conhecido, até começaram a fazer músicas, por exemplo, de beef em relação a outras pessoas. Houve uma altura, por exemplo, que em Moçambique era muitíssimo comum nós vermos artistas bifarem outros artistas. Bifar vamos explicar aqui ao pessoal. É um termo. Bifar é atacar o outro, né? Falar daquilo que são as fraquezas do outro e colocar a ele mesmo como superior. Algo muitíssimo comum no contexto de hip-hop. Exatamente. Então, já há esse tipo de situações. Alguns nem sequer procuraram isso, fizeram uma música, mas pelo impacto da mensagem que tiveram, tornaram-se famosos. Depois temos outros que, porque o objetivo, o final último deles era ser famoso, começa a entrar por outras vias. Nós quando pregamos contra as falsas doutrinas, quando pregamos contra os falsos profetas, eu, por exemplo, sou um pregador que o meu coração fervilha quando as pessoas fazem coisas que não estão plasmadas nas Sagradas Escrituras. As pessoas vêm e dizem que nós estamos a bifar aos profetas e pastores, eu sei lá, que é famosos porque queremos fama, queremos aparecer. Bom, eu penso que tudo depende das motivações que cada um tem, e se nós fazemos isso à luz das Escrituras e encontramos convicção e suporte bíblico para agir como estamos a agir, então eu penso que não existe mal nenhum. Agora, continuando com aquilo que é a minha apreciação sobre este tema, Jesus já era famoso. Até porque Jesus bifou os fariseus, doutores da lei, muitos. Jesus já era muito famoso.
famoso. Olhando aqui, por exemplo, para o livro de Mateus, Mateus. no capítulo 4, Ok. versículo 24. Deixa-me lá chegar lá. Eu estou no livro de Mateus Mateus capítulo 4, versículo 24. 4:24. Eu vou ler aqui. Diz assim: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Exato. É. Conseguimos perceber que Jesus já era muito famoso na sua época, É. mas esta fama não era, na verdade, uma fama que ele perseguia. Era uma fama consequente das obras que ele fazia. Tanto é que, se for a perceber, muitos deles foram ter com Jesus por causa daquilo que ele fazia. Por isso é que dizem, trouxeram lunáticos, paralíticos, Exato. enfermos, endemoniados, para que as obras de Jesus, ou o poder de Jesus, se manifestasse para aquelas pessoas. Então, existe uma forma que nós, de fato, alguns vão perseguir por causa da ideia de quererem aparecer, de querer um estatuto de famoso, mas existe uma fama que é apenas consequência daquilo que tu fazes. Certo. Não é? Então, entre o cristianismo e a fama, o primeiro aspecto que eu diria é este, que não pode ser um objetivo último do cristão querer ser famoso. Exatamente. Não pode querer ser o principal propósito da vida cristã, querer ser famoso. Porque antes mesmo de Jesus ser famoso, ele tinha um poder que o fazia famoso. Não é? As coisas que ele operava o faziam famoso. Então, se for do propósito de Deus que o nome da pessoa, ou que o servo da pessoa, digo o servo, né, seja conhecido, para que o nome de Jesus seja glorificado a partir desta pessoa, então Jesus vai permitir que isso aconteça. Mas que não seja, por exemplo, o cristão a colocar isso no seu coração de que, olha, eu quero aparecer, eu quero estar num lugar de destaque, porque este sentimento é perigoso, como nós vimos acontecer com Lúcifer. Quando ele teve este tipo de ideias de que, olha, eu quero ter uma posição de destaque, eu quero ter uma posição que possa ser vista. Lúcifer foi o primeiro famoso, então podemos assim dizer, o primeiro famoso da história bíblica. Ele tinha qualidades, tinha atributos que o colocavam acima da média. Então, só pelo simples facto de a pessoa ter em si algumas qualidades que colocam acima da média, já de por si pode começar a fazer crescer esta vontade de querer aparecer e mostrar cada vez mais aquilo que tem. Mas há perigos no meio disso. O segundo ponto que eu coloquei é de que a fama é passageira. Não é? Então, primeiro, o cristão ou o crente não pode ter como objetivo último querer ser famoso. A fama é passageira. Nós vemos aqui, por exemplo... Em que sentido? Ela não dura para sempre? Não dura para sempre. A fama... por isso é que nós não podemos olhar a fama como sendo... Mas vendas, por exemplo, sim, o que eu quero dizer é que as pessoas são esquecidas, sim. As celebridades são esquecidas, mas o que eu quero dizer é que, à luz do cristianismo, as celebridades são esquecidas, mas os feitos que eles fizeram, à luz daquilo que Deus lhes orientou, não, isso não vai ser esquecido. É por isso que hoje, por exemplo, existem hinos que nós cantamos que provavelmente poderemos não saber quem compôs. Mas a essência do hino está lá, porque é a palavra de Deus que está lá. Isso é para fundamentar a ideia de que, olha, céu e terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, o homem vai se reduzir a pó sempre, mas a palavra de Deus, ela sempre estará lá. Portanto, ainda que a pessoa realize grandes proezas, ainda que a pessoa faça grandes coisas, o nome há de ser sempre esquecido. Vai sempre entrar para aquilo que já se foi. Então, esta é a minha percepção. Claro que isto é passível de correção, não é? Mas é a minha percepção. Não, talvez aqui uma insistência. É todo nome. Porque tem, por exemplo, alguns... Josué, por exemplo. Josué 6:27 diz que Josué era famoso. Exato. Não é? E hoje nós falamos dele. Sim, nós falamos. Os atos a e ideia, tal. A ideia, na verdade, as pessoas dão o nome. Sim, dão nomes bíblicos. Até são referências daquilo que as pessoas fizeram em nome da palavra de Deus. Pessoas estavam alinhadas com a palavra de Deus. E essas pessoas, claro que eu não vou dizer que... Na verdade, o que nós destacamos em Josué, será que chegamos a Josué como pessoa, destacamos aquilo que
o Espírito Santo fez através Foi de aquilo que o Josué. Espírito Santo fez Eu olho através desta dele, forma, né? porque Sim. se for assim, então nós podemos estar a engrandecer o homem para uma posição que não lhe compete, Ok. porque nós sabemos que quem esteve por trás daquela obra de fato é Deus e não é o homem como tal. Ok. É por isso que, à luz da Bíblia, eu depois lá à frente hei de falar de alguns famosos, Sim. que como o caso de Elias, como o caso de Moisés, que a fama deles era tão grande, mas eles sempre tiveram cuidado de devolver a glória a quem de fato merece a glória. Então, mas aqueles que não devolveram a glória a quem merece a glória, Ok. caíram no esquecimento, ou então viraram um exemplo daquilo que a pessoa não pode fazer quando é famosa e não devolve a glória para Deus, Ok. achando que ela própria é que conquistou aquilo. Certo. Então, se eu digo que as celebridades são esquecidas, quer dizer que há pessoas que hoje nós aclamamos, dizemos que uau, isto e aquilo, mas amanhã desaparecem e não vimos mais falar dessas pessoas. É verdade. Então, para dizer na ideia de que, olha, o crente, o cristão, na verdade, não pode olhar a fama como aquele objetivo, Faz sentido. como um objetivo de vida, na verdade. Era nessa Não, agora já percebi. Sim, era Tem nesse um contexto. cantor, por exemplo, que foi muito famoso e quando subia aos palcos as pessoas desmaiavam e tudo mais, Sim, etc. mas e hoje acabou. praticamente existem outros Exatamente. que aparecem e conseguem, se calhar, Já- fazer No fim da mais sua carreira coisas. já não tinha mesmo apogeu. É verdade, é. Sim, Então, tá. sim. Então, existem pessoas que tiveram em grandes tempos de glória, mas que hoje nós vemos a eles e pronto, é aquilo que é. Então, não há problema nenhum. O terceiro ponto que eu coloquei é conquistar a fama. Aliás, quando a fama aparece de um jeito honesto e sem chocar com os princípios bíblicos, não é problema nenhum. Porque se até Jesus, em alguns momentos, dizia, ou melhor, se até Jesus permitiu, sendo Deus, que a fama dele corresse por todo aquele espaço, né? É porque ele sabia que a partir daquele conhecimento de que existe alguém que resolve um certo problema, todos aqueles que tinham problemas poderiam saber para onde correr. Muito bem. Então, é que nem em marketing se diz o quê? Se diz que tudo aquilo de bom que, ou melhor, em marketing se diz que é um grande princípio que a pessoa nunca vai saber que um produto existe se não for publicitado. Ok. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existe este produto para que saibam onde recorrer quando existe isso. Mas qual é, por exemplo, o perigo de um cristão que persegue a fama como sendo o fim último? É que tem que saber que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Mas não, as pessoas querem a fama, mas não querem pagar o preço. Não querem né? pagar o preço. Não querem pagar o A preço. quem muito é dado, sempre muito será cobrado. É por isso que a Bíblia diz em Lucas, vamos abrir agora Lucas. Vamos lá. Este é o verbo e as Sagradas Escrituras têm que estar sempre na nossa mesa. Caro telespectador, creio que você está com a sua Bíblia aí. Vamos abrir Lucas, capítulo 12:48. Capítulo 12, 48. Você pode acompanhar aí a leitura nas suas Sagradas Escrituras para ver se tudo que estamos aqui a falar e a ler é de facto assim. Exato. Diz assim, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Exato. Então, a fama tem exigências, a fama tem responsabilidades, tem demands, como dizem os ingleses. Então, é muito importante que a pessoa saiba que a fama muitas vezes vai exigir da pessoa muito mais do que aquilo que a própria pessoa imagina. É verdade. Falo daquelas pessoas que querem perseguir a fama como um objetivo, não é? Privações, preços, mal entendidos, crucificações, situações que a pessoa vai passar, presunções, deduções, coisas que às vezes a pessoa nem vai ter a oportunidade de se justificar por aquilo que está Os acontecendo. apóstolos eram famosos, todos se tornaram mártires, tiveram que morrer pela palavra. Exatamente. Um dos exemplos de um famoso bíblico, Paulo, né? Paulo, por causa da magnificência das revelações que lhe foram dadas, um espinho na carne também lhe perseguiu, não é verdade? Este preço, é uma coisa que me assusta, porque quando a gente fala de unção, poder e manifestação de poder de Deus, e a gente olha para as Sagradas Escrituras, até o Elias que mencionaste aqui, tiveram que viver aquém da sociedade por causa daquilo que eles carregavam. Na verdade, as pessoas pensam que a unção é simples
é um simples poder que vem, mas eu percebo que a unção e a dor andam de mãos dadas. É verdade. É impossível a pessoa ser ungida sem sentir dor. Então tem que haver sempre um preço que se paga, tem que haver sempre alguma coisa que vai te ser exigida. Isso é muito sério não é? que Para estás a falar, mais para bênção. que de fato a pessoa seja o que é. Geralmente nós gostamos de uma fama no cristianismo que se resuma em aplausos, que se resuma em congratulações pelos grandes feitos que nós temos realizado, mas poucos de nós sabemos qual é o preço que nós pagamos por causa disso. Não existe corta-matos na unção. Ou a ser prensado mesmo, como aconteceu, como significa a palavra Getsemane, que é ser prensado até o óleo sair, ou então você não vai conseguir realmente receber o poder que você precisa. Mas ainda nesse ponto, eu observo que é notório que os cristãos, alguns, não todos, né, nesta perseguição pela fama, realmente eles têm criado uma certa animosidade entre eles. E estás aqui a mencionar este aspecto sobre querer aparecer e ser famoso a todo custo, até afastar o outro e não falar com os outros, ou rasteirar o outro, caluniar. Isto é, infelizmente, uma realidade. No mundo evangélico, isso é muito intenso. É intenso, é muito intenso. Falou de Paulo. O espinho na carne de Paulo é um exemplo muito interessante que eu gostaria daqui falar. Já ouvi várias pregações sobre isso, mas há um ensinamento que eu tive que diz que Paulo, quando fala sobre aquele jovem em 2 Coríntios capítulo 5, na primeira carta aos Coríntios capítulo 5, daquele jovem que ele dormiu com a mãe. Você foi muito duro duro com aquele jovem. E os teólogos dizem que Paulo fala aquilo numa altura em que Paulo estava na cidade de Éfeso. E Éfeso é uma cidade abastada, era uma cidade rica, uma cidade em que tinha tudo aquilo que ele queria. Então, quando ele recebe a informação de que existe lá em Corinto, onde ele estava, um jovem que deitou-se com a mãe, então ele diz que, mas poxa, como é que é possível? Eu não quero saber desse senhor, eu lhe entrego para Satanás. Assim como Paulo fala, em suma. Sim. Mas o que acontece é que Paulo fala isso numa posição em que ele está bem. Então, é muito fácil nós acharmos, quando estamos na fama e no bem bom da fama, acharmos que temos a capacidade e o direito de apontar o dedo para outras pessoas. Achar que somos uns super detentores de poder, que pode ditar regras até no reino de Deus. Nada nos atinge. Até há uma altura em que Paulo vai para Macedônia e ele passa por alguma coisa que a Bíblia não esclarece bem o que ele passa. Mas ele depois diz que, olha, há um mensageiro de Satanás que me bate na face, me humilha, por causa do espinho na carne, do qual eu orei 3 vezes. A minha pergunta é, quantas vezes Paulo orou? 3 vezes num dia, 3 vezes num mês, 3 vezes num ano, 3 vezes em 5 anos. Quanto tempo o espinho da carne estava a torturar Paulo? Por causa daquilo que ele fez quando ele estava famoso, quando ele estava na posição de glória da fama. Então, é possível que esse espinho na carne tenha durado mais tempo do que nós achamos. Claro. Então, para dizer que até o ponto de Deus ter dito para não orar mais sobre esse assunto. Então, há vezes que a fama sobe tanto a cabeça das pessoas, inclusive os cristãos. Aconteceu isso com Paulo também. Ele corria o risco. Será que corria o risco Paulo naquele momento de perder a fé? Foi por isso que isso apareceu mesmo para lhe colocar concentrado? Eu acho que, imagina se Paulo tivesse contado isso a qualquer outro tipo de crentes na altura, para os quais ele pregou, que Paulo realmente fez alguma coisa muito feia na carne, que não sabemos o que é essa coisa que ele fez na carne. Provavelmente descredibilizariam o ministério dele, provavelmente. Então, Deus, na sua sabedoria, preferiu ocultar isso para não por causa da excelência da revelação. Ele foi assim mesmo, como ele disse. Depois disso, nós recebemos essa excelência em vasos de barro, para que não possamos nos gloriar naquilo que nós estamos a receber. Então, eu penso que é muito importante que todos nós possamos entender isso como cristãos, que olha, não há absolutamente nada em nós que seja digno. E se nós somos colocados numa posição de aparecer e falar alguma coisa em nome da palavra de Deus, sabe que mesmo o simples fato de ser elogiado pode ser um teste. É verdade. Fazer. Lembra daquele homem Herodes, não? Não sei se, acho que é em Atos capítulo 12, se não tem erro, que fala de que Herodes aparece, acho, né, em nome ao público, e depois diz, não é voz de homem, é voz de Deus. Sim, Herodes não falou nada. Ele não disse nada, nem obrigado, nem
Não é isso. Sim. Ele simplesmente calou e recebeu. E só o simples fato de você calar e receber e não devolver a glória para quem merece. É por isso que no Antigo Testamento dizem que os sacerdotes tinham aquela tola. O Urim e Turim. Turim tinha aquelas 12 pedras. Exato. Que estavam aqui, dizem que quando entravam no Santo dos Santos, quando a glória descia, a glória batia naquelas pedras e voltava a refletir na arca. Era um símbolo no sentido de que, olha, a glória vem, quando a glória vem, devolve logo, que não fique contigo. Yes. Então, porque é perigoso. É verdade, é perigoso verdade. quando fica contigo. Então, como o Paulo mesmo diz, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E esse é um dos grandes perigos que a fama tem. A fama tem esta coisa de, às vezes, te fazer subir a cabeça e tu achares que já tens direito de dizer quem merece, quem não merece no reino de Deus, como se a graça fosse alguma coisa que nós podemos dizer, este aqui está qualificado para receber a graça, este não está qualificado para receber a graça, mas a graça é para todos nós. Então, eu acho que é muito importante que o cristão olhe para a fama desta forma, dizer que Deus dá e Deus tira, mas acima de tudo, é engraçado que Jesus, a Bíblia diz que Jesus era famoso e as pessoas iam para os milagres e ter as coisas todas que ele fazia, mas foram as mesmíssimas pessoas que aceitaram receber dos sacerdotes na altura, dos fariseus, escribas, as moedas, o dinheiro, para poderem gritar, crucifiquem aquelas pessoas. Então, para dizer que o homem, nós não podemos olhar para o homem que nos aplaude hoje, que nos diz que nós somos os tais hoje, como sendo, quer dizer, como sendo as pessoas que vão sempre manter aquele pedestal que nós temos ali. Porque os que hoje te aplaudem, amanhã te crucificam. É verdade, é verdade. E isso aconteceu com Cristo. As pessoas, a multidão que estava ali a dizer que, não, é homem de Deus, sim, grande homem de Deus. Então, amanhã são as pessoas que estão a dizer que não, crucifiquem-no, matem-no. Então, depender do homem, colocar nossa confiança no homem. Maldito Jeremias homem que já nos disse que não é bom que se confie no Maldito homem que confia Eu quero no rapidamente olhar aqui alguns exemplos antes de só para falar de 3 exemplos de cada que eu separei aqui. Já vamos lá, mas bem, está mesmo muito animado, então esteja à vontade. Este é o verbo mesmo, estamos aqui a ter uma aula. É bom nós ouvirmos estas questões de fama vindo de um famoso. Eu sei quando eu digo que tu és famoso, vais fazer. Eu não ainda bem que não concorda, não é? Existem famosos nessa cidade, é assim, existem aqui alguns exemplos que eu separei. Certo, vamos lá. Sobre aquilo que foram. Tenho 3 exemplos de fama, fama que não foi de acordo com aquilo que Deus esperava. E 3 exemplos de pessoas que. Estás a falar de má fama ou de boa fama assim, que não foi bem gerida? Exatamente, podemos dizer assim. Boa fama que não foi bem gerida ou... Ok, vamos lá. Pessoas que queriam ser famosos a todo custo. Ok. E pessoas que eram famosos, mas conseguiam gerir a fama de acordo com os princípios de Deus. Tá bem, vamos são lá. Esses 2 exemplos. Então temos o primeiro que é, separei aqui, não vou passar muito pelas escrituras, penso que vou só citar alguns versículos. Sim. Temos Nimrod, sim. É um grande imperador que na altura esteve envolvido na construção da Torre de Babel. Qual era o fundamento de Nimrod na altura? Ele queria ser o homem mais sagaz, mais, como posso dizer, com mais astúcia. E o objetivo dele era não mais e não menos do que construir a maior torre que pudesse chegar até aos céus, a janela dos céus, e ser conhecido na época como tal muito famoso. E desafiar a Deus na ideia de ter um estatuto de fama é muito perigoso, como aconteceu com John Lennon, que ele disse que os Beatles eram muito mais famosos que Jesus. E ele acabou com tiros. E de uma maneira morreu de uma forma muitíssimo triste. Então, por alguém que se dizia seu fã. Exatamente. Então, um fã matou ele. Então, veja só, é engraçado. Grande reparo isso. É por aí que se dizia ser seu fã. Então, o que Deus fez quando percebeu qual é que era a real intenção do coração de Nimrod naquela coisa da fama? Porque Deus sabe qual é a intenção de qualquer um quando faz o que faz. Exatamente. Ele sonda as intenções. Por isso é que a pessoa diz que não. Alguns que sobem no palco para cantar, alguns que lançam alguma coisa ou pregam alguma coisa, alguns que fazem.
Deus sabe qual é a pessoa quer o quê. motivação. Tanto é que Paulo diz, uns pregam por dinheiro, uns pregam por fama, uns pregam, mas Cristo está a ser pregado. Isso. Mas há quem sonda os corações para saber de fato este aqui o que é que quer. Maravilha. E em função disso, Deus vai dar o devido desfecho. Então, nós temos Nimrod que teve essa situação e Deus joga as línguas diferentes para cada povo que estava envolvido naquela construção da torre. Cada um foi para o seu lado e Nimrod acaba morto. Tem o segundo exemplo de Amã, que é naquela história da Esther, em que ele queria tanto uma posição de destaque diante do rei, que ele inventa que, olha, não, porque inventa uma história aí para poder comprometer o tio da Esther. Exatamente. Não é? Mas o que acontece com ele, quer dizer, de tanto que era uma posição de destaque, ele era capaz de, inclusive, mandar matar um povo eleito de Deus. Era capaz de até matar qualquer pessoa que estivesse a atravessar o caminho dele, não é? Então temos esse tipo de atitudes, esse tipo de ação que, olha, eu passo por cima de tudo e por todos para chegar onde eu quero chegar. A fama. Mas veja só, quando fama é perigoso. O que é que fez este Amã aqui? Manipulou, quis manipular o rei. Até a altura sem ele saber que Deus tinha uma arma secreta que era Esther. Mas ele quis manipular, e a manipulação no meio da fama, para podermos estar numa posição bem vista, privilegiada, às vezes passamos por cima de tudo e de todos, para estar numa posição de acharmos que somos os tais bons e melhores, que fazemos tudo pela obra de Deus da melhor forma. Não é? Criamos intrigas, manchamos os outros, sujamos nomes. Então tudo isso para a ideia de que queremos aparecer bem, não é? E, meu caro, se é uma coisa que eu aprendi nesta vida, é que manipulação diante de Deus não prevalece. É verdade. É por isso que Deus não recomenda pessoas a serem pessoas do tipo, não levo desaforo para casa, tenho que dizer aquilo que eu acho, eu tenho que passar por cima disto e daquilo. Não é assim. Deus manda a cada um saber que a vingança pertence só a Ele, e que se existe alguma coisa que tem que ser feita, Ele, o próprio Deus, vai fazer. Então Ele quem nos justifica, não é um homem que se auto-justifica. Deus é contra o difamador. Provérbios está cheio de escrituras que falam sobre isso. Provérbios 16, 28, 18, 8 fala sobre isso. Sim, então esta ideia, por quê? Porque a fama traz também consigo a soberba da vida, a ideia de nós acharmos que esta coisa nunca mais vai acabar, e esta posição de sermos aclamados pelos homens, ovacionados, aplaudidos, queremos manter sempre aquela coisa, porque anima aquilo, anima a receber aquela coisa, mas a partir do momento aquilo se torna uma coisa insaciável, então é uma droga. É uma droga. E quando já você não quer largar dessa droga, você é capaz de fazer de tudo para manter aquela posição que faz com que as pessoas todas venham até ti te chamarem daquilo que te chamam. É por isso que vais ver que é difícil, por exemplo, muitos famosos darem testemunhos das coisas feitas. Sabe isso é verdade, sabe? Isso que estás a falar é muito verídico, porque nós temos no seio dos cristãos testemunhos impactantes. Temos. Que se as pessoas viessem e contassem as coisas que passaram, os processos de libertação, tem pregadores aí e tudo mais que foram libertos de grandes possessões e por aí em diante, pessoas que tinham sido consagradas ao curandeirismo e tudo mais, mas quando ficam libertos e começam a ser usados, eles não falam mais daquilo. É como se toda a vida deles eles tivessem sido... Isto é por causa de quê? É por querer manter uma ideia de que ele próprio é que está no controle. Quando talvez é um icabota ali. Então, existe sempre esta coisa de acharmos que quando a fama começa a nos a subir numa posição dessas, de acharmos que... Lembra do que Sansão fazia? Sim. Eu hei de ir na minha força e vou encontrar os filisteus. Por 3 vezes, na mesma situação com Dalila, ele revela o segredo da força dele para ela lhe amara. Por 3 vezes ele faz a mesma coisa. Eu irei na minha força e derrotarei os filisteus. Então esta coisa de tu achares que podes, que tu és capaz e não sei o que, Sansão é um grande exemplo de um famoso que cai. Enganado pela própria fama, enganado pela própria força que ele achava, enganado pela força que sustentava a fama dele. Então é muito perigoso quando a pessoa não entende de onde é que vem a unção que ele recebe.
Né? É por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, falei de Lúcifer também, que é um exemplo que o tempo já nos foge. Falei de Lúcifer aqui, que é um anjo que todos nós conhecemos. Ele que tinha habilidades extraordinárias, mas ele tinha no seu coração o desejo de ascender acima do trono de Deus, ocupar o trono de Deus. Mas então, já agora, de quem vem a fama? Porque nós temos assistido, principalmente no mundo da música, cantor, eu já estou até cansado de ouvir isso. Cantor X fez o pacto com Satanás para se tornar famoso, cantor Y fez isto, mais aquilo. Até aqui em Moçambique já tem cantores que também fazem isso. Aliás, nós aqui temos os famosos curandeiros, as pessoas vão aos curandeiros, fazem consagrações, os iunis, vão a determinados chés e por aí em diante para buscar esta fama. Quem é o detentor da fama? Quem dá fama? Mas é assim, eu acho que tanto Deus como Satanás são seres espirituais. Certo. Eles agem numa dimensão espiritual que não pode ser compreendida, metafísica, que não pode ser percebida assim, a olho nu, a não ser que eles próprios tenham canais através dos homens aqui na Terra para poderem manifestar os seus desígnios aqui na Terra. Funciona assim o mundo espiritual, tem que haver a respeito pelo mundo físico, o mundo espiritual. Então, tanto Deus como o diabo precisam de canais aqui na Terra para poderem veicular as suas culturas aqui na Terra. Então, é onde nós encontramos que tanto Deus como o diabo podem sim dar fama a alguém. Nós vemos até quando Jesus é conduzido para o deserto, no livro de Mateus, no capítulo 4, fala disso, que quando ele é conduzido para o deserto, Lucas capítulo 4, fala que é conduzido para o deserto, e uma das promessas que o inimigo faz para Jesus é: se tu te curvares diante de mim agora, eu dou-te tudo isto que estás a ver. Leva Jesus para um ponto alto da cidade, diz que tudo aquilo que tu vês eu vou te dar. Então, isto é sinal de que é possível sim que a fama venha a partir de uma força que seja da parte oposta a Deus. Okay. É possível sim. Da mesma forma que Deus também levanta os seus. O inimigo tem as pessoas a quem consagra, Deus também tem as pessoas a quem consagra. E nós vemos isso pelas intenções do coração de cada um. Há alguns que até no início do ministério podem ser consagrados por Deus, mas que a soberba, o orgulho, faz com que ao longo do processo o inimigo tenha acesso a essa pessoa para poder passar a veicular coisas que já não são da parte de Deus. Tanto é que havemos de ver que há algumas pessoas que começaram até a cantar na igreja, de repente são grandes cantores da praça que abandonaram servir a Deus. Muitos grandes cantores cantavam na igreja. Sim, as pessoas falam desde os Estados Unidos, e temos alguns exemplos até aqui em Moçambique, sim. não é? Então, pessoas que até dizem, falam, até como se fosse uma boa coisa. Sim, eu cantava no coro e tal. Eu cantava na igreja e deixei, depois já estou aqui. Então, mas Benson, aqui neste ponto, eu acho que este é muito profundo, porque tem cantores. Se eu disser cantoras, as pessoas vão começar a procurar quem é essa cantora. Tem cantores que realmente são habilidosos, eles cantam muito bem, e no contato com as Sagradas Escrituras, começam a frequentar determinada igreja, e no contato com as Sagradas Escrituras, elas se apercebem que a música secular em nada glorifica a Deus. E há um desafio aqui neste aspecto, né? Algumas tomam a decisão de que, ok, vamos cantar as músicas seculares, mas que não seja necessariamente gospel, que não seja evangélico. Isso. Né? Vamos falar sobre questões de amor, exatamente, coisas que têm a ver com ação social e por aí fora. Ok? Mas mantém a linha, elas não atravessam a barreira para o evangélico como tal. E algumas desculpas até que dão, eu já ouvi isso, algumas desculpas que dão é que se começarem a cantar a música gospel, elas vão perder a base de suporte, a sua base de apoio. Alguma contradição aqui? Essa pessoa realmente percebeu o ponto ou alguma lacuna na conversão dessa pessoa? É cristã? Essas pessoas são cristãs? Vão para a igreja.
Aí está. Não sei se já reparou em alguns awards norte-americanos, eu já vi números, mesmo cantores como Lil Wayne, Drake e companhia. O que é que dizem quando eles chegam a receber um award? A primeira coisa, I want to thank God. I want to thank God. Yeah, I want to thank God. Então a minha pergunta é, que God é esse que you want to thank him? Estás a ver, né? Qual é esse God que tu queres agradecer? Seja a cantar sobre mulheres nuas, seja a cantar que aquela dama não é de nada. Será que é esse God que também te deu tal talento para tu dizeres que tu tens 5 damas, que drogas, que és gangsta, que não respeitas a polícia, não sei quantos? É isso, é esse God. Então, a Bíblia diz em Gálatas que existem, a Bíblia é clara ao colocar as obras da carne e as obras do Espírito. Então, é preciso, em Gálatas capítulo 5, diz que é preciso nós vermos exatamente qual é o reflexo das obras da carne. Meu caro, os frutos falam por si. Os frutos falam por si. Mas, Benson, um cantor, sim, se é cristão, sim, pode continuar a cantar música secular ou tem que parar de cantar música secular e cantar gospel? Essa pergunta é polêmica. Mas para mim... Isto é o verbo. É o verbo. Isto é o verbo. Aqui é... Nós estamos a pensar, olha, de acordo com aquilo que o mais Benson lê na Bíblia. De acordo com aquilo que eu acredito. É a sua convicção. É a minha sim. convicção. Sim. Eu respeito. Atenção, com isto eu não quero depreciar, por exemplo, as pessoas que fazem ou deixam de fazer. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou explicar porque essa pergunta eu vou responder em partes. A primeira é... Não já dá voltas, não? Não estou a dar voltas. Eu vou dizer qual é a minha posição. Assim, é Moçambique. Mas Benson, é Moçambique. Vamos fazer o seguinte. Sim. Pode conter esta resposta. Sim. E vai dar depois o intervalo. Pode ser. Caro telespectador, você não quer sair daí porque o mais Benson vai lançar uma bomba. Fique conosco até já. Mega TV, voltamos já. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. A cada dia que chega, a cada noite que chega, você precisa de uma palavra de motivação para iniciar a sua jornada e preencher o seu dia. Eu sou o pastor Feliciano Ash e estarei consigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Há quem diz que a melhor música é sempre a música antiga, da era dos nossos pais. Aqui na Mega TV,
Você tem um programa que vem para lhe reviver o passado musical. Eu sou Manuel Maxini, estarei contigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV, o futuro é aqui. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. E o mais bênção ia responder aqui a uma questão que nós colocamos. Bom, não há necessidade de eu fazer a questão outra vez, ela está fresca. Está muito fresca. Certo. Sendo uma pessoa efetivamente cristã, Certo. em que sabe que a sua forma de viver, a sua forma de ser e estar, deve, acima de tudo, refletir ou trazer as pessoas para Cristo, há de entender que existe uma grande urgência em aproximar as pessoas cada vez mais de Cristo nesse tempo em que nós vivemos. Há urgência nesse assunto. Agora, depende daquilo que a pessoa entende que é urgência, em que se reflete essa urgência. Alguns podem entender que a urgência é no evangelismo, a urgência é em falar sobre amor, urgência na reconciliação, urgência em tudo isso. Então, eu penso que se uma pessoa é efetivamente cristã, em função da revelação que a pessoa há de ter sobre aquilo que a pessoa tem que espelhar para rapidamente trazer as pessoas a Cristo, então a pessoa há de seguir por esse caminho. Logo, se uma pessoa é cristã, vai de fato se dedicar à música que reflita as Escrituras, não é? E aproxima as pessoas cada vez mais de Deus. Então, se a pessoa entende, por exemplo, que cantar amor é uma forma de aproximar as pessoas mais de Deus, de acordo com aquilo que recebeu de revelação da parte de Deus, então há de cantar esse amor. Mas como é que vai cantar amor? Eu te amo. Isso aí não converte a ninguém, porque no Evangelho, o que converte as pessoas é o Evangelho. O que faz com que as pessoas sejam salvas é a apresentação da Boa Nova. Exatamente. Qualquer coisa que não seja Boa Nova, ainda que seja bonita, muito bem feita, muita coisa não vai nos aproximar de Deus. Exatamente, mas a vida não é... A pessoa diz, depende daquilo que a pessoa entende que é urgência. Quando Jesus Cristo estava a andar, ele passa pelo mar da Galileia, ele encontra ali os pescadores de homens. Ele diz, olha, vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente largaram as suas redes e seguiram Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante. Jesus Cristo, quando chama aqueles homens, dá-lhes um propósito, né? E o propósito era que eles se tornassem pescadores de homens. E como estamos a falar de cristianismo aqui, fama, eu estou a tentar fazer esta conexão com o propósito de Deus tornar um cristão famoso. Percebi. Eu acho que sim, faz sentido. Nesse contexto, sim, faz sentido. Eu acho que existe, de fato, no meu ponto de vista pessoal... Kanye West, por exemplo, que agora converteu-se. A primeira coisa que ele fez foi para a música secular, fica de lado. Agora lançou um álbum gospel. Mas para tudo grande... mas mesmo no álbum do Kanye agora, não é todo ele que tem música de natureza evangelística. Okay. Há músicas sim que são evangelísticas, mas outras não. Então, por isso que eu digo que a vida é feita desses momentos todos. Se calhar a revelação que a pessoa tem em relação às Escrituras é de, por exemplo, Cantares de Salomão. Okay. Então, por isso que eu digo, depende muito da percepção de cada um. Nem todos nós fomos chamados para evangelizar. Mas Cantares de Salomão é coisa, é evangelho? Sim, é evangelho, por isso a pessoa pode cantar amor, não pode? Sim, mas é evangelho. Sim, por isso eu digo, a pessoa pode cantar amor a nível do gospel. Deus é amor. Deus é amor. Sim. Mas que amor estás a falar? Mas você está a deixar-me complicado. Sim, mesmo amor. Amor entre... Não, mas só por exemplo, nós percebemos que pela sua forma, a pessoa expressa a sua fé de forma muito clara. Então a pessoa pode também cantar amor para a sua esposa, por que não? Sim. Pode cantar amor. Então, por isso é que eu digo, depende daquilo que a pessoa entende que é a revelação de urgência que tem que fazer em relação a alguma coisa. No meu ponto de vista, a evangelização é urgente. Por isso é que acho de encontrar boa parte dos meus temas, e não quero puxar a brasa para mim, mas conheço muitas pessoas também que fazem isso, que são do tipo músicas que convidam pessoas a refletir e a se converter. Existem muitos. Então, mas para cada época, para cada momento, existe sempre uma música. Eu penso que a música gospel deve também ter a capacidade de refletir cada momento em que o crente está a passar. Para o cristão, qual é o propósito da fama?
Não, para o cristão, de acordo, por isso que eu disse, depende daquilo Ainda que tens mais ali... Não, sim, tenho os meus... eu falei dos 3, sim. Os primeiros 3, sim. que tinham esta avidez de buscar fama, e em função disso acabaram entrando por maus caminhos. Falei sim. de Nirod, falei de Amã, falaste de Lúcifer. Mas agora quero falar de 3 bons exemplos que podem nos ajudar também a entender que, olha, a fama se alinhada com os propósitos cristãos, então pode ser uma bênção. A minha pergunta. Há de ser uma bênção. Há de ser uma bênção. Vamos lá. Então, eu falava do primeiro exemplo, que é de Gideão. Gideão foi um jovem que era o menor da sua tribo, e que ele tinha numa altura em que o povo filisteu molestava muito o povo israelita, andavam todos escondidos, cheios de medo e por aí fora. Mas Gideão, por ser pobre e ser o mais novo, provavelmente poderia, quando foi visitado pelo anjo, dado aquela missão, ele poderia dizer assim: olha, eu estou a ver aqui uma oportunidade de aparecer na minha família, né, para ter tido esse tipo de pensamento. E mesmo depois de ele ter liderado 300 pessoas contra 135 mil soldados midianitas, Josué disse o quê? Disse, não foi em nenhum momento Josué a fazer absolutamente nada que colocasse a glória para ele. Olha, meu caro, 300 pessoas contra 135 mil não é pouca coisa. É um número muito reduzido de pessoas. Mas é a prova também de que de fato era Deus que estava com ele. E Deus deixou claro também para Gideão: olha, eu quero que tu reduzas mais essas pessoas, para que não confundas as coisas, para não achares que foste tu, nem foi a tua proeza, fui eu. Então temos um exemplo de que mesmo assim Gideão manteve-se fiel a Deus e ele soube devolver a glória para Deus. O segundo exemplo é de Davi. Temos um clássico na Bíblia que é um Davi era famoso, muitíssimo famoso. Davi. Temos um clássico aqui que é uma das maiores lutas de todos os tempos, de Davi e Golias. E nessa altura, Davi, quando se faz ao Golias, ele faz uma declaração muito forte. Ele diz: tu vens para mim com a lança e a espada, mas eu venho para ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi declarou de fato em quem estava a confiança dele e em quem estava a sua força. Disse que era Deus. E mesmo depois de ele ter conseguido ter derrotado a Golias, nós vemos ao longo do desenrolar da história que Davi mantinha o seu espírito humilde até mesmo na altura em que ele comete o adultério, soube de fato se humilhar. E é que onde Davi depois ganha o estatuto de homem segundo o coração de Deus, quando ele sabe que mesmo depois de eu ter errado feio, sei como me aproximar diante de Deus. Aquilo não foi fácil, é? Porque não foi fácil. Não foi fácil. Então, e não é fácil. É uma grande inspiração. É uma grande inspiração. Veja só que... e veja só, Davi também, por ser famoso e ser grande, quando Naamã vem lhe dizer aquela história de que há um homem naquela região que levou... que tinha um gado, levou o gado, a única cabra do homem mais pobre da cidade, não sei quantos. Davi, o que a fama faz? A fama te coloca numa posição de julgador, de juiz, de achares que tens poder para determinar as coisas. Aconteceu com Paulo lá à frente, quando ele julga aquele homem, aquele que dormiu com a mãe. Aconteceu com Davi lá atrás também. Davi diz ao profeta Natan, diz: olha, o homem que fez isso vai pagar 4 vezes mais. 4 vezes mais, sem ele saber que Davi estava a falar com o espelho dele próprio. Naamã diz a Davi: olha, a pessoa és tu. Então Davi ele próprio declara. Natan. Foi Natan, Sim, ele declara com a sua própria boca aquilo que vai ser a sua própria punição. Então a fama, quando tu fazes muitas artimanhas para querer manter o estatuto de famoso, as tuas próprias artimanhas depois é que vão te engolir. Outro temos ali Elias. Elias é um homem que, quando estava diante do profeta, dos 450 profetas de Baal, Elias era um homem muito famoso e ele tinha uma característica muito incrível. Ele era um homem que desafiava em nome de Deus. É por isso uma personalidade, Elias, que é muito intrigante. Quando analisas aquela figura, Elias é complexo em todos os sentidos. É uma das figuras mais complexas da Bíblia, né? Muito atenta. Ele fica muito cheio de Espírito Santo, hoje em dia fica muito. Então, mas eu acho que quando Elias faz. Daí o seu estatuto, né? Daí o seu estatuto. Mas, e veja só,
quando a pessoa sabe o peso da missão que tem, não procura a fama, até foge da fama. Quando a pessoa sabe o peso da responsabilidade que a pessoa vai encontrar lá à frente, ele até se esconde. Diz que eu não quero, isso aqui é muito pesado para mim. Quantas vezes Moisés disse o mesmo? Que eu já não quero. Mas se fossem outras pessoas, poderiam dizer que não. É verdade, se é o verdade. objetivo é ser famoso, aqui está uma boa. Isaías fez o mesmo, Jeremias também. E depois é engraçado que todos os homens da Bíblia, veja só que Jó é visto como o grande expoente da paciência na Bíblia, mas é como os outros olham para ele. Mas como ele olha para ele, ele diz que eu até amaldiçoo o dia em que eu nasci. Geralmente as pessoas que entendem o peso daquilo que carregam e o peso das adversidades nunca olham para elas próprias com bons olhos. E quanto mais a pessoa se aproxima de Cristo, menos se vê como válida para fazer aquela missão. Então tu vais ver Paulo dizer que eu sou o menor dos apóstolos. Vais dizer, Isaías dizer que não sou digno porque sou homem de lábios impuros. As declarações desses homens são assim sempre. Mas nós olhamos para eles como, como grandes profetas. Então, nós temos aqui Elias. Quero falar desse último exemplo. Elias, quando o fogo desce, depois de eu fazer a oração e matar aqueles profetas todos, a Bíblia diz, eu estava a fazer um pequeno estudo aqui, diz que o nome Elias significa o Senhor é Deus, se não estou em erro. É isso, o Senhor é Deus. Eliau em hebraico, o Senhor é Deus. Então, imagina, por exemplo, as pessoas dizerem o Senhor é Deus numa altura em que acabas de matar 450 pessoas, a pronunciarem o teu nome. Malo. Naquele momento ali, quer dizer, uma grande proeza. Da fama, eu estou em cima ali. Da fama, é isso, não é? Mas depois temos um Elias que sabe dizer que não é para mim. É para Deus. Tu já tiveste essas guerras? Assim, na tua carreira, na tua vida artística sim, e tal? Claro que sim. Como é que lidas com isso? Claro, eu tive... O meu filho, por exemplo, gosta muito das tuas músicas. Já? Eu já passei por quando estou no carro, ele quer ver, põe mais bênção. Ele gosta muito das tuas músicas. Deus, mas, só para terminar, antes de responder essa pergunta. Ainda estamos no Elias? Não, estamos no Moisés. Havia Moisés para fechar, ok. Moisés fez uma declaração que no seu ponto, um dos pontos mais altos do seu ministério, uma frase que tornou-se célebre para Moisés. Ele disse assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Grande parte essa. Eu vou fechar com esta frase de Moisés, que ele dizia assim: se não estiveres conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua glória não estiver conosco, nós não queremos dar nem mais um passo à frente. Então, imagina uma declaração dessas de um homem famoso. Então, para mim, esta é uma grande lição. Mas ele não quis levar o povo com as suas próprias... Sim. Sua própria força, conhecimento. Ele sabia quem estava no controle. Exatamente. Então, eu acho que a aplicação prática está aí, do link entre a fama e o cristianismo. É nós entendermos que é onde haverá a tua era sempre. Primeiro, não olhe para a fama como sendo o teu goal, ultimate goal. Aquela coisa que vai dizer que não, eu quero a todo custo chegar lá. Que seja uma consequência daquilo que Deus vai fazer na tua vida. De fato. A fama tem que ser uma consequência, não pode ser uma coisa que nós perseguimos, por cada vez muita desilusão, e vais ter que entrar pelo caminho da minha pastora, chama-se Laura Novello, que eu mando um abraço. Ela me ensinou uma coisa. Muita paz, pastora Laura. Ela me ensinou uma coisa muito interessante. Meu filho, se você quiser, quando você trabalha, Deus cruza os braços. Mas quando você confia em Deus e descansa, é Ele quem trabalha. Então, quando é que nós vemos também, quando ela diz assim, os ministérios muitas vezes que são movidos por chamada de Deus, Deus é responsável por dar a provisão deste ministério. É verdade. Mas quando o ministério é por convicção do homem, o homem próprio vai fazer esforço de querer criar as suas próprias agendas, criar seus próprios jogos para poder manter aquele ministério a funcionar. Mas Deus não está nessas coisas. Então, eu queria dizer também que tenho um testemunho, né, também disso. Esse é bem-vindo. Em relação àquilo que eu já passei por causa dessa coisa de querer fazer boa impressão, né? Ok. Primeira vez foi numa igreja, não vou citar os nomes das igrejas, mas fui numa igreja, fui convidado, acabava de lançar a música Jesus, qual é o nome? Está acima de todos os nomes. Jesus. Então cheguei nesse sítio
eu todo pomposo, né? Achando que ia ser, né? Então, começou o concerto, a igreja estava cheia, a igreja toda cheia, de repente naquele momento em que o concerto começa a ficar quente, fica naquele momento muito alto do concerto, e de repente tu ficas naquela... Eu cheguei cedo, o concerto começou às 13, eu cheguei às 12, até arrumei cadeiras com os irmãos, numa falsa tentativa de mostrar que estou aqui convosco, sou dos mas no fundo eu queria era uma coisa para mim, né? Então chego lá, faço aquela coisa toda, e o concerto começa a subir, eu espero que acho que é esse momento que vão me chamar, esse momento que vão me chamar, até chegar à altura, de fato, em que as pessoas começaram a diminuir do concerto. Isto estão falando de um concerto que começou 13 horas, até 18 horas eu não tinha subido ao palco. Então, começa a ver o público a ir embora. Então o público começa a ir, vai embora, diminui. E quando chegam por aí, 19 horas, chamam e o pessoal que estava no concerto todo tinha ficado apenas menos que um terço. Para piorar, quando foram me chamar, já nem sabiam qual era o meu nome. Estavam todos cansados. Então, vamos chamar o irmão. Estavam chamando para fazer a oração final. Então, vamos chamar, irmão, venha lá cantar. Então, quer dizer, tu ficas naquela... Mas eu percebi que era Deus a dizer, olha lá, você está a vir aqui fazer teu teatro aqui. Põe-te no teu lugar. O teu lugar é esse. Então, toda vez que nós entramos para... eu já tive uma situação parecida, sabe? Okay. Eu ia falar a história, mas já tive uma situação parecida. Eu queria muito pregar num determinado sítio e tal, né? E lembro que no dia em que finalmente disseram, vais pregar. Eu fiquei muito animado, preparei-me e tal, com aquela coisa. Cheguei lá, convencido que seria eu a pregar e tal. Passou alguém à frente de mim e pregou, eu tive que assistir à pregação. E Deus trabalhou muito comigo nisso. Ele trabalhou muito comigo até eu aprender a ouvir. Ficar sentado, ouvir. Eu tive que ouvir muita pregação antes de Deus colocar-me a pregar. Então, eu tenho inúmeros episódios que eu podia contar aqui, mas ficar de tempo não posso, mas já passei por situações que fui para casa a chorar, mas no fundo eu percebia que era Deus a dizer que, olha, meu querido, aqui a estrela não és tu, então, a estrela sou eu. Então, eu acho que é muito importante que isso seja o pão de cada dia, não é só para cantores. Isso é há pregadores muito mais famosos que cantores. Há irmãos que são missionários muito mais famosos que cantores. Então, as pessoas não podem olhar para a música como sendo... Porque o ministério do louvor e adoração, se calhar dos ministérios, quando as pessoas querem falar sobre orgulho, correm muito para louvor e adoração, para falar deste ministério. Dizer que não, vocês têm que ter cuidado, vocês cantores, não sei quantos, por aí fora. Então, mas isto não atinge só aos cantores, atinge a todos aqueles que são servos e de fato aqui muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então eu penso que acima de tudo esta é a minha percepção sobre a fama, e dizer que a fama não é má. A fama não é má quando ela é alinhada de acordo com os princípios de Deus e termos o cuidado de devolver a glória a quem merece. Já houve, por exemplo, poderia perguntar assim, como é que é o teu dia a dia com as pessoas, né? Com as pessoas que admiram o teu trabalho, ou que eu chamo de pessoas que apoiam. Não fico confortável em chamar de fãs, mas diria pessoas que apoiam o meu trabalho. São pessoas que é preciso entender que, olha, não sou eu como tal, porque, meu caro, os meus pensamentos às vezes não são limpos. Certo. Meus pensamentos não são limpos e às vezes as minhas atitudes também não são das melhores. E eu estava a ouvir uma música ontem de Kirk Franklin que dizia eu erro tanto e por causa do amor de Deus eu descobri que eu sou o motivo pelo qual ele inventou a graça. Então eu acho que é uma coisa muito bonita. I'm the reason why God made grace. Mas bem, sem últimas considerações. Bom, assim, eu estou muito grato por estar aqui no Verbo. Eu já há muito tempo ansiava estar nesse programa. Tinha que acontecer. Tinha acontecido da melhor forma, no tempo de Deus.
Então, minha mensagem que eu poderia deixar para todos os irmãos que um dia sonham ou acham que é um bom caminho da fama, não há maldade nenhuma com a fama, mas ela é perigosa porque através da fama vem o glamour, vem o estatuto, vem o dinheiro, vem o sucesso, e tudo isso, quando encontra um coração que não está preparado e não está centrado na vontade de Deus, torna-se muito isso um perigoso e um grande veneno, e pode levar qualquer homem à destruição. Mas quando a fama aparece como uma consequência que você não procurou, não é uma coisa que você foi atrás, não é uma coisa que você buscou, é apenas uma consequência daquilo, da tua fidelidade para com Deus, Deus próprio vai se responsabilizar por alargar os teus territórios, de modo que as pessoas vejam as maravilhas que Ele faz através da tua vida. E lembra-te sempre de devolver a glória para quem te pôs ali, sabendo que Ele pode dar, Ele também pode tirar. Então, é assim que eu poderia fazer este link do cristianismo e a fama. Amém, amém. Toda a glória e honra para Deus. Eu gostaria até de fechar esta conversa com o segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Ele diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso ou famoso, de acordo à versão, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Uzias, ele era um homem que subiu ao poder muito cedo, com 16 anos, ele sobe ao poder e ele começa a ser usado de forma poderosa por Deus. Ele começa a enriquecer. Durante o reinado de Uzias, coisas estrondosas aconteceram. O seu exército multiplicou, ele trouxe bonança para o povo, ele produziu muito, havia muita comida, havia muita fartura, havia muita proteção e até tecnologia. A Bíblia diz que Deus colocou homens muito inteligentes à volta de Uzias para que ele pudesse prosperar. No auge do seu crescimento, ele decide queimar incenso no templo, coisa que era somente para sacerdotes. E naquele mesmo momento, a Bíblia diz que enquanto ele estava preparando-se para queimar o incenso, lepra surgiu na testa de Uzias. Estava ali o sacerdote Azarias e todos os outros estavam ali, viram a ele leproso e tiveram que escuraçá-lo do templo, porque nenhum leproso poderia entrar no templo do nosso Deus. Este é um grande exemplo sobre o que a fama pode produzir no homem. Uzias teve que terminar a sua carreira como rei completamente isolado da sua nação, isolado do seu povo, por causa do orgulho que subiu-lhe no momento da fama, no momento do poder. Tenha cuidado, vigie o seu coração, seja humilde e peça a Deus para que todo o sucesso que Deus tem te dado, tudo aquilo que de bom que tem atravessado a sua vida, seja para a honra e glória a Deus. Tudo passa. Foi dito aqui pelo Mais Bênção que a fama passa. E é verdade, a Bíblia também diz isso. A fama passa. Tudo aquilo que a gente consegue ver, alcançar, passa. Mas Deus não passa. Deus é eterno e é com Ele que nós queremos viver esta eternidade. No próximo programa, eu estarei aqui com o Alfa e também iremos falar sobre a vergonha e a timidez, o pecado da vergonha e a timidez. Portanto, esteja conosco na próxima terça-feira, às 17 horas. Nós vamos continuar aqui a debater assuntos bíblicos e entramos profundamente para aquilo que é o verbo. Acompanhe-nos, siga-nos, compartilhe os nossos vídeos e ajude para que esta mensagem, estes conteúdos sejam disseminados, e para Deus irá toda a honra e glória. Até a próxima.